Hoje eu gostaria de complementar uma parte do estudo de domingo passado que eu acabei pulando, porque o tempo já não dava mais. O irmão Fábio me disse: você fala até o pastor chegar. Ele chegou uns minutos depois, e aí eu precisei cortar pela metade. E aí eu gostaria de relembrar alguns conceitos que nós começamos a falar domingo passado e completá-los, nesta manhã. Eu quero lembrar uma história, não é história, é história. História. Aconteceu há pouco mais de 100 anos. Ele era um crente muito fiel, um jovem talentoso em sua igreja, sonhador, cheio de sonhos no seu coração, dependente de Deus, amava muito ao Senhor, amava o trabalho do Senhor, e ele conheceu uma jovem, ele chamava-se, vou transformar aqui de Horácio para Horácio, se chamava Horácio, em português, chamava-se Horácio. Conheceu Ana, uma jovem, casou-se com ela. Depois de alguns anos, já aos 42 anos de idade, Horácio Stafford já tinha um filho, que se chamava também Horácio Júnior, e 3 filhas, Anne, Maide, Bessie. Depois de alguns anos, ele teve uma 4ª filha. Nesse ano, quando ele tinha 42 anos, já tendo 4 filhos, o menino, que era o garoto mais velho, teve uma febre muito alta, que os médicos não souberam descobrir o que era, e veio a falecer. O casal ficou extremamente triste ao perder o primeiro filho. Passou um tempo, 1871, aconteceu lá em Chicago, onde eles moravam, o maior incêndio da história dos Estados Unidos. 1/3 da cidade de Chicago pegou fogo, queimou tudo. Ele trabalhava no comércio e tudo que ele tinha foi queimado. Morreram durante aquele incêndio 250 pessoas, 90.000 pessoas ficaram desabrigadas na cidade. Basicamente, o casal perdeu tudo que tinha, mas mesmo tendo perdido quase tudo, sua igreja o convocou para que ele trabalhasse, para auxiliar as famílias que tinham perdido tudo, perdido parentes, e durante 2 anos, Horácio e Ana estiveram trabalhando na reestruturação dos lares e da cidade. Naquela época, havia um grande pregador chamado Moody. Vocês já ouviram falar de Moody? Foi um grande evangelista, fez centenas de campanhas missionárias naquela época, e ele era membro da igreja de Moody. Moody resolveu, foi fazer uma campanha na Europa, e Horácio e sua esposa, já recuperados parcialmente financeiramente, resolveram ir para participar da campanha de Moody na Europa. Planejaram visitar a Europa continental, na época seria a Europa ocidental, que nós lembrávamos há uns anos atrás, e ele comprou as passagens de navio, para ele, a esposa e os 4 filhos. Já tinha nascido a 4ª menina. Só que no último momento que ele iria viajar, surgiu um problema nos seus negócios, ele teve que ficar. E ele falou para a esposa: vai você e as nossas filhas, viajem. E elas foram, tomaram o navio e partiram. Só que, depois daquela época, para se chegar dos Estados Unidos para a Europa, não levava dias, levava semanas, meses. E no dia 22 de novembro de 1973, lá no Atlântico Norte, aconteceu um acidente. Um navio inglês perdeu seu rumo e bateu no navio americano. Os 2 afundaram em 12 minutos. 12 minutos exatos. 226 pessoas morreram no naufrágio, incluindo as 4 meninas
do casal. 90 pessoas apenas sobreviveram, entre essas 90, Ana, a esposa de Horácio. Ela escreveu, ao chegar na primeira cidade, em 1º de dezembro de 1873, ela escreveu um recadinho assim, mandou pelo telégrafo: salva, porém só. Quando ele recebeu o recado, ele imediatamente comprou uma passagem para ir para onde ela estava. E quando viajava, quando o navio passava pelo Atlântico, naquele lugar onde houve um naufrágio, o capitão, né? Acho que é capitão, é isso? Do navio disse para os tripulantes: foi aqui que aconteceu o naufrágio no dia tal. Naquele momento, veio ao seu coração um versículo, João 14, 27, onde Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Triste, com o coração comovido, choroso, ele foi para a sua cabine, e ali ele começou a escrever um hino, e ele escreveu os seguintes versos: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Ele escreveu, acho que a última estrofe diz: embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Esse hino, escrito no momento de dor, é exatamente o retrato daquilo que Deus faz no nosso coração, quando nós vivemos sob a sua soberania. Nós podemos passar pelas tribulações, podemos passar pelas dificuldades, mas a palavra de Deus nessa hora, pela obra do Espírito Santo, fala à nossa mente, fala ao nosso coração e nos move a compreendermos que não estamos sozinhos. Deus está conosco, é Ele que vem e nos abençoa. Jeremias, lá no capítulo 15, versículo 16, falando sobre isso, o texto diz: achadas as tuas palavras, logo eu as comi, elas me foram gozo e alegria ao coração, pois pelo seu nome eu chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias, estávamos ouvindo Jeremias hoje de manhã, lá em casa. Marlene está terminando de ouvir o livro de Jeremias, e é um livro difícil de compreender, porque ele fala das dificuldades da vida, mas ele diz que achadas as tuas palavras, ou seja, Deus fala ao nosso coração, e Deus vem nas horas mais difíceis da vida e nos consola. Há um versículo que todos nós conhecemos, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jó, naquele momento, quando ele era como é que podemos dizer assim, ele era investigado, ele era, quem me ajuda? Testado pelos seus amigos, ele escreveu essas palavras. Ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus, a palavra era confrontado, e Deus lhe restitui a condição de justo. Quando eu oro ao Senhor
quando eu peço ao Senhor que me abençoe nas horas mais difíceis da minha vida, a palavra de Isaías, ele diz assim, Isaías 57, 18, eu vi os seus caminhos, ou seja, eu vi a sua vida, eu vi o seu coração, eu vi os seus temores, eu vi as suas angústias, eu vi as suas dores, eu vi, mas eu vou curá-lo, e eu o guiarei, e tornarei a dar-lhe o meu consolo. Em João 17, 13, Jesus pede ao Pai que nos dê alegria, dizendo assim, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Esse finalzinho é muito forte. Eu oro para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Paulo, escrevendo aos Filipenses 4,4, ele diz, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, e eu repito, tenham alegria. E eu quero concluir. O salmista, no Salmo 33, versículos 20 e 21, ele diz assim, a nossa alma, quando a gente fala alma, é aquela parte dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa mente. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. E eu concluo citando Neemias 8:10, que diz, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é, quem completa? A nossa força. Amém? Que Deus abençoe o nosso coração. Bom estudo então nessa manhã.